Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Hoje nós iniciamos a nossa terceira aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. Essa terceira aula vem falar para nós da fé e da razão. Essa terceira aula ela tem início no número 36 do nosso catecismo e ela vai até o número 43, mais ou menos. Vai até o número 43, porque do 44 ao 49 é aquela parte do nosso catecismo que existe o chamado resumindo, que é um resumo de todo o capítulo do catecismo. O que vem a ser a fé e a razão, né? Vai dizer para nós o catecismo que Deus pode ser conhecido com certeza pela razão. Falando de razão, invariavelmente entramos em algo que nós chamamos de teologia racional. Quando nós falamos de teologia racional, é um problema meio grave, porque falando de teologia racional, nós entramos no racionalismo, nós podemos pensar no racionalismo, e nós não somos racionalistas, nós católicos, nós não somos racionalistas. Por quê? Porque o racionalismo, em última instância, ele enlouquece, né? Não dá para conceber todas as coisas pela razão, não dá para conceber todas as coisas somente usando a razão. Nós temos que ter fé e razão, na verdade, eles formam um mecanismo só. Eles formam uma coisa só, em que um ilumina o outro. Fé e razão se iluminam. Fé e razão se ajudam. Fé e razão se comunicam. E quando eu corto a fé e parto somente pela razão dentro da minha vida, dentro da vida humana, dentro da vida do homem, nós corremos o risco sério do enlouquecimento mesmo. Porque não dá para conhecer todas as coisas somente pela razão. Aí nós temos o outro contrário também, que é o só a fé. Só a fé nos leva ao fideísmo, né? E os fideístas, normalmente são cegos. Se um fica louco, o outro fica cego. O outro fica maluco de cego. Não dá, queridos, não dá para viver somente da fé. Porque a fé exige naturalmente que se tenha a razão, que se use a razão. Só a razão enlouquece, só a fé nos deixa cegos. Infelizmente, né? Infelizmente, não que isso seja uma realidade que infelizmente. Infelizmente, existe o fideísmo que faz com que as pessoas fiquem cegas. E os dois extremos, eles geram fundamentalistas, tanto o racionalismo como o fideísmo. Então, nós vamos ver que João Paulo II ele tem uma palavra sobre isso que é muito interessante, e ele vai dizer numa de suas encíclicas que a fé e a razão são duas asas que nos levam ao Pai, que nos elevam ao Pai. Existe até uma música que diz isso, né? Duas asas que nos elevam para o céu. E são duas asas mesmos que nos elevam para o Pai, que nos levam até o Pai. Nós caminhamos até o Pai, né? E o Concílio Vaticano I, ele vem dizer, como uma verdade de fé para que nós cristãos acreditemos, ele vem dizer que o homem pode conhecer a Deus pelas coisas criadas. E se é o Concílio Vaticano I que diz esse tipo de coisa, nós vemos que é um objeto de fé, é um objeto em que nós não temos mais dúvida. Não temos mais dúvida que o homem pode, com certeza, chegar até Deus pelas coisas criadas. Por quê? Porque Deus se mostra. Deus se mostra ao homem pela razão. Deus se mostra ao homem pelas obras criadas. A criação, todas as coisas criadas, elas têm uma assinatura de Deus, elas vêm com a assinatura de Deus. Deus assinou o seu nome em cada coisa criada. E especialmente nós vemos o homem como obra-prima de Deus, nós vemos a assinatura de Deus cada vez mais
impressa, cada vez mais patente, cada vez mais visível. Quando nós olhamos com o olhar da revelação, com o olhar da fé, com o olhar da razão, nós vemos que no homem existe a imagem de Deus. A imagem que Deus colocou no homem dentro da criação. Beleza, Deus ele se revela através da criação, mas Deus ele também usa um outro meio para se revelar para nós. E esse outro meio é justamente a revelação, com R maiúsculo, a revelação dele mesmo ao longo da história. Como é que Deus se revelou ao homem? Como é que Deus se revelou aos homens no meio da história? Nós vemos toda a história bíblica narrar vários e vários fatos. Nós vemos desde o nosso pai na fé, Abraão, que Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, vem para a terra que eu te mostrar. Foi a primeira revelação. Deus se revelou para Abraão. Então Deus se revela a Abraão, Deus chama Abraão de um meio todo pagão, de um meio do meio de muitos deuses, e diz para ele que Deus é o Deus verdadeiro, que ele é o Deus verdadeiro, que ele vai dar a terra que ele mostrar para ele como possessão. E Abraão acredita nisso, e Abraão acredita nesta revelação de Deus, e Abraão sai de sua terra, sai de Ur na Caldeia e vai para a terra que Deus mostra para ele. E acredita, Abraão acredita na palavra de Deus. Abraão usou a fé para acreditar. Não, eu creio que Deus disse, eu creio que Deus está se revelando. Eu creio, mesmo contra todas as coisas. Abraão teve que usar uma certa racionalidade. A racionalidade de Abraão foi usada completamente para que ele cresce. Então, o racional comunicou-se com a fé, e a fé se comunicou com o racional. E Abraão acreditou, Abraão creu, e Abraão foi digno de receber as promessas. Né? Só essa que é a revelação? Não, a revelação continuou depois de Abraão até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, findou-se a revelação. Né? Na verdade, a revelação ela foi findada após a morte do último apóstolo, que foi São João, por volta do ano 100. Mas morreu o último apóstolo, que contou aquilo que ele sabia de Cristo, findou-se a revelação. Então, esta é a revelação. Pela revelação, ao longo da história, nós podemos conhecer a Deus. Deus se revela vindo Ele mesmo no meio dos homens. Deus quis se encarnar em um homem, Deus quis se encarnar na nossa natureza humana, Deus quis estar no meio de nós e Deus quis conviver conosco para nos elevar até Ele mesmo, para nos elevar ao Pai, para nos fazer um junto com o Pai. Veja, queridos, que racionalistas e fideístas, eles não creem nisto. Racionalistas creem que só é possível chegar à razão pela própria razão. Fideístas creem que é só possível chegar até Deus através da fé. Então eles não creem nisso. E o Concílio Vaticano II ele vem justamente se pronunciar contra esses dois extremos. Por quê? Porque fé e razão se iluminam, fé e razão se comunicam. Invariavelmente nós caímos nos nossos irmãozinhos protestantes. Por quê? Porque eles creem que somente a fé leva até Deus. Somente a fé é possível, pela fé é possível chegar até Deus, e somente pela fé. Eles não creem ser possível chegar a Deus pela criação. E aí nós temos que usar uma palavrinha difícil, que é a chamada analogia entes. A analogia entes é a analogia dos entes. A analogia dos entes. Nós podemos chegar até Deus através da analogia dos entes. Né? Nós observamos as coisas criadas e nós podemos chegar a um aspecto, a uma qualidade de Deus. Isto é o que nós chamamos de analogia entes. Os nossos irmãozinhos protestantes, eles dizem que através da analogia entes, através das coisas criadas, o homem ele pode chegar até Deus criando apenas um ídolo. Nossos irmãozinhos protestantes, eles dizem que o pecado original ele corrompeu totalmente o homem, corrompeu totalmente a razão humana, e qualquer esforço para se chegar até Deus
através da analogia dos entes, através das coisas, a única coisa que o homem pode conceber é um ídolo. Ele não pode conceber a chegada até Deus, mas apenas um ídolo. Porém, nós vemos um problema, mas se Deus se revela, esta revelação, ela deve ser acolhida por quem? Ela vai ser acolhida somente pela fé? Não, ela tem que ser acolhida pela nossa mente, pela mente do crente, pela mente do cristão. E se a nossa mente ela é toda deturpada, nós vamos criar um ídolo invariavelmente, mesmo com a revelação, mesmo através da revelação. Nós podemos, por este pensamento, nós podemos fazer da Bíblia um ídolo e não uma revelação. Ou seja, o acolhimento da revelação, ele exige uma racionalidade. Nós acolhemos na fé, mas nós usamos a nossa razão para fazer esse acolhimento, para fazer esta aceitação. Nós usamos da razão. Não tem como ser sozinho, não tem como ser só a fé. Porque só a fé ela fica vazia, só a fé ela vai... Não tem como. Então, é necessário que haja esta comunicação entre a fé e a razão. Eles creem que, aí nós vamos entrar numa segunda palavrinha difícil, que é a analogia fidei, ou seja, somente pela analogia da fé, analogia dos fatos da fé, analogia da fé seria possível acolher a revelação. Então, pela fé, pela analogia da fé, é a única forma de nós acolhermos a revelação, mas, como eu disse para vocês, é impossível, porque é necessário que eu use também a racionalidade. Não tem como ser somente pela analogia fidei, porque tem muitas coisas que estão neste mundo criado que não estão na revelação. Tem coisas que estão na revelação e não estão neste mundo criado. E vice-versa, uma coisa não exclui a outra. Então, nós vemos que tanto a analogia entes como a analogia fidei, elas são necessárias para nós, para que nós façamos este acolhimento, para que nós façamos esse acolhimento da fé, que é uma pessoa, este acolhimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma coerência entre estes dois pontos juntos. Lembra que eu disse que são partes de um mesmo mecanismo, que essas duas instâncias, fé e razão, elas se comunicam e existe exatamente uma coerência entre esses dois pontos juntos. E eles trabalham juntos, eles não trabalham sozinhos. Veja, queridos, o homem ele é capaz de chegar até Deus. E se o homem é capaz de chegar até Deus, ele também é capaz de falar de Deus. Então ele chega até Deus e ele fala de Deus. Para quem que ele fala de Deus? Ele fala de Deus para todos os outros homens, inclusive para aqueles que não são cristãos. Veja, se nós pegarmos Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que fez aquela obra magnífica chamada a Suma Teológica, e na Suma Teológica ele fala para todos os cristãos. Qual a base que ele usa para falar para todos os cristãos? Ele usa a base da revelação, ele usa o comentário dos santos, ele usa a Bíblia, ele usa o magistério da igreja, ele usa a tradição escrita e falada da igreja, mas ele fala para os cristãos. Mas, no entanto, ele fez uma outra obra, que é a chamada Suma contra os Gentios, em que ele fala para os não cristãos. Especialmente naquela obra ele está falando para os muçulmanos. Qual a base que ele usa? Qual a base que Santo Tomás de Aquino usa para falar para os não cristãos? Ele usa as coisas criadas. Ele usa todos os objetos da criação. Ele usa o próprio homem. Especialmente o homem, né, que ele vai usar, mas ele usa a criação. Ele não pode usar com os muçulmanos, ele não pode usar a palavra de Deus, ele não pode usar as Sagradas Escrituras. Tampouco ele pode usar a autoridade da igreja ou a autoridade dos santos.
Então, como é que ele fala de Deus para os não cristãos? Através da criação. E aqui, quando nós falamos de falar de Deus, nós temos que partir para a base do diálogo para se falar de Deus é uma base linguística, é uma racionalidade. Nós usamos a racionalidade, nós usamos um instrumento que é a linguística para falar de Deus. Só que aqui se dá um problema, que é justamente o problema linguístico. Como é que nós falamos de Deus? Seria suficiente as palavras que nós temos no nosso idioma ou em qualquer outro idioma para falar de Deus? É praticamente impossível. É impossível, praticamente não. É impossível falar de Deus. Nós entramos num problema linguístico propriamente dito. Por quê? Porque de Deus não se fala, mas apenas nós apontamos. Quando nós falamos de Deus, nós temos que apontar, nós apenas apontamos. E existe agora eu vou entrar numa outra palavrinha difícil aqui, que para a gente falar de Deus, a gente tem que usar uma teologia chamada apofática. O que é a teologia apofática? Essa teologia apofática ela é também chamada de teologia negativa. E essa teologia ela visa o seguinte: nós falamos de Deus, nós dizemos de Deus aquilo que Ele não é, para que nós cheguemos a imaginar aquilo que Deus é. Quando nós falamos de Deus, queridos, nós usamos sempre analogias. E a analogia ela é um misto de semelhanças, de diferenças. E quanto mais nós vemos semelhanças em Deus, mais nós vemos dessemelhança. Quando nós vemos uma semelhança de Deus, nós vemos uma dessemelhança ainda maior todas as vezes que nós falamos dele. Quando nós vemos por analogia, falamos da bondade de Deus por analogia, analisando algum fato bom que foi criado, nós sabemos que Deus ele é infinitamente maior em bondade. Da mesma forma como quando nós vemos por analogia a beleza de Deus na sua criação, nós sabemos que a beleza de Deus ela é infinitamente maior. Então, semelhanças e dessemelhanças. Quando nós vemos uma semelhança, nós vemos uma dessemelhança ainda maior. Como disse para vocês, na discussão com os cristãos, qual que é a base que nós utilizamos? Nós utilizamos a base da revelação mais a racionalidade. Nós usamos a racionalidade dentro da base da revelação. Quando nós temos uma discussão, por exemplo, discussão aqui no sentido no sentido caridoso da palavra discussão, que é a busca da verdade, quando nós temos uma discussão, por exemplo, com os judeus, qual que é a base que nós temos para falar com os nossos irmãos judeus? Nós temos a base da fé do Antigo Testamento mais a racionalidade. Nós usamos a racionalidade para falarmos na base comum da fé do Antigo Testamento. E quando nós falamos com não cristãos, qual que é a base que nós temos? Com cristãos, nós temos a Bíblia. Com alguns cristãos, nós temos só a Bíblia. Com outros cristãos, nós temos a Bíblia e a tradição. Com os judeus, nós temos o Antigo Testamento. Mas e com os não cristãos? Qual a base que nós temos? A base que nós temos com os não cristãos é justamente a base da criação. É o homem mesmo e todas as outras coisas criadas. Em todas essas discussões, nós temos que usar a criação mais a nossa racionalidade. Nós vemos, queridos, também que a fé, ela transcende o sensível. A fé, ela transcende todo mundo criado, todo o sensível, tudo aquilo que nós podemos ver. E quando nós falamos a verdade, né? Estou falando de verdade e fé aqui. A verdade, ela transcende, né? Todas as coisas criadas. Ela vai para fora, é um ex, né? Ela sai para fora de todas as coisas visíveis, de todas as coisas criadas. E é um problema, porque quando nós entendemos a fé, quando a fé ela é entendida, ela exige de nós sacrifício e abnegação.
Quando nós falamos de verdade, queridos, nós falamos de verdade, nós falamos de homem. E quando nós falamos de homem, nós falamos de pecado original. A verdade dentro do homem, ela encontra o pecado original. E ela pega duas coisinhas no homem que podem deturpar esta verdade, que são os nossos sentidos ou emoções e a nossa imaginação. Usando o pecado original, que contamina todo o homem, ele pega os sentidos e as emoções, mais a imaginação, e ele tende a persuadir o homem contra esta verdade enxergada. E a partir deste momento, racionalmente chegando à verdade, nós vemos que a revelação ela seria então moralmente necessária para o homem. Por quê? Porque para que o homem cresce de forma mais fácil, de forma certa e de forma isenta de erro, senão o homem teria que provar a verdade de todas as coisas a todo momento. Com a revelação isso se torna mais fácil, porque o homem ele crê porque foi revelado. Ele pode buscar as causas, buscar os fundamentos, buscar o entendimento depois. Ele apenas crê. Isto é assim. E eu não preciso investigar isso porque isso me foi revelado. Eu posso investigar depois. Primeiro eu creio, depois eu investigo. Eu creio para depois investigar e eu investigo para depois crer. Então, percebem essa comunicação? Comunicação entre a fé e a comunicação entre a razão. Voltando um pouco na criação do homem, nós vemos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E esse tal de pecado original, ele fez com que nós perdêssemos a semelhança. Nós ficamos com a imagem de Deus em nós, mas nós perdemos a semelhança. Justamente isso que nos distinguiria, justamente isso que nos faria nos aproximarmos mais perfeitamente das virtudes, dos dons e das bondades de Deus. Nós perdemos esta semelhança. Como é que nós readquirimos esta semelhança? Esta semelhança ela é readquirida exatamente por meio da santidade, por meio deste caminho, por meio deste segmento. Como é que isso pode ser feito? Não existe outro caminho para adquirirmos a semelhança, para voltarmos a adquirir a santidade, senão o caminho da ascese. O que é a ascese? Mais uma palavrinha difícil. A ascese é todo aquele movimento que eu faço no sentido de chegar até Deus. É todo aquele movimento contra a minha vontade para chegar até Deus. Seria o meu jejum, seria a minha esmola, seria a minha oração, seria a minha mortificação. Todas as vezes que eu digo sim para Deus e não para mim, eu estou praticando uma ascese. Lembra, queridos, quando eu falei para vocês que a verdade ela exige sacrifício e abnegação. Por quê? Porque essas duas coisinhas, as emoções e me fazem querer não acreditar na verdade. Então, quando eu acredito na verdade, esta verdade exige de mim sacrifício e abnegação. E todo este sacrifício e abnegação é o que compõe aquilo que nós chamamos de ascese. Ascese é sair de mim e ir até Deus. Como é que é feito isso? Queridos, Jesus é o modelo. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo perfeito de homem, porque Jesus se encarnou no meio de nós. Então ele é o modelo perfeito de homem a ser seguido. Como é que eu sigo Jesus? Em todos os momentos de sua vida. Eu sigo Jesus em todos os momentos de Jesus. Eu sigo Jesus em todos os momentos, em tudo aquilo que ele fez. Então, eu não sigo Jesus somente no Tabor, no Monte Tabor, né, em que ele se transfigurou. Eu sigo Jesus no Tabor e eu sigo Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele suou o sangue.
Então, ele é o modelo, só que ele é o modelo completo. Nós temos que o seguir de forma completa, de forma plena. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Essas são as promessas que a gente faz no nosso casamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E nós temos que ter uma prudência para que nós enxerguemos todas as coisas sem distorção, para que nós percebamos todas as coisas sem distorção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que é necessário que eu veja quem é Deus e é necessário que eu veja quem sou eu. É a pergunta fundamental, é a pergunta filosófica. Quem sou eu? É o conselho filosófico. Conhece-te a ti mesmo. Então é necessário que eu me conheça, eu conheça quem eu seja, é necessário que eu conheça quem sou eu, para que eu conheça quem é Deus. Então é necessário ter esse conhecimento, esse autoconhecimento nos leva exatamente a esta prudência de enxergar as coisas como elas são, perceber as coisas como elas são na realidade. E percebendo isso, nós voltamos naquela conversa que nós já tivemos. Quanto mais nós enxergamos uma semelhança de Deus em nós, mais nós enxergamos esta dessemelhança de Deus conosco. Quanto mais eu enxergo uma boa capacidade em mim, eu sei que Deus tem uma infinita capacidade ainda maior. Quanto mais eu enxergo uma coisa bela em mim, mais eu vejo que esta coisa mais bela em Deus, ela é infinita. Então, quanto mais eu vejo uma semelhança, mais eu tenho uma certeza da dessemelhança. E Deus ele quer que a gente trilhe este caminho, Deus ele quer que a gente trilhe esta vereda, e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus quer esta união, Deus quer este contato, Deus quer esta vida íntima com a gente. Assim como Jesus falou, Pai, que todos sejam um, como eu e vós somos um. E Deus quer isto da gente. Deus quer que nós sejamos, por graça, aquilo que Ele é por natureza. Veja, queridos, Deus, numa determinada parte das Sagradas Escrituras, Ele vai dizer: sede santos como eu sou santo. Observe essa questão da semelhança e da dessemelhança. Nós vamos observar que quanto mais santos nós formos, mais nós veremos que Deus ele é infinitamente mais santo e mais campo para explorar esta santidade nós vamos ter. Nós devemos ser isto e buscar este caminho da semelhança com Deus, buscar este caminho de estar com Deus, cada um na sua natureza. Deus como Deus e nós como homens. E é o próprio Deus que nos ensinou isso, porque vai dizer um santo para nós que Deus se encarnou no homem e devagarinho ele foi se tornando homem para que o homem devagarinho fosse se tornando da natureza de Deus. Veja, queridos, que bonito isto. Deus quer que nós tenhamos a vida divina. Deus, ele vem até nós, aprende a ser homem e vem até nós para que o homem aprenda a ser Deus, para que o homem aprenda a ter a vida divina juntamente com Ele. Deus quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, sempre observando quem sou eu, quem é Deus. Deus abençoe vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima aula.